novo a todos. Antes que nós fôssemos a palavra de Deus, queria chamar o grupo de louvor para estar louvando mais um hino, mas eu queria que a igreja ficasse em pé, amém? Já preparando o coração para receber a palavra, em espíritos de oração, que você quebrantasse o seu coração, realmente se destravasse, né? E desse lugar ao Espírito Santo, amém, irmãos? Sentindo alguns irmãos meio tensos aí. Então vamos entregar toda a nossa adoração nessa noite. Vamos nos libertar. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração, amém? Vamos deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Onde ouça tua voz, pode
aplauda o Senhor. Deus. Agora sim, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Há uma batalha, amém? Há uma batalha espiritual, né? Sempre que nós colocamos o pé na igreja, há uma batalha entre a carne e o espírito, amém? Há uma batalha entre os problemas lá fora, e muitas das vezes problemas de fora roubam o nosso culto aqui dentro. Então nós temos que nos desprender, realmente, como diz a letra da música, nós somos livres e nós temos que dar aí espaço para que o Espírito Santo de Deus possa agir dentro do nosso coração, dentro da nossa alma e dentro da nossa mente, amém? Então prepare o seu coração para que Deus possa falar com você mais uma vez nessa noite. Aleluia! Abra sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Capítulo número 3. Vim pedindo uma palavra para Deus durante a tarde, e o primeiro hino que foi tocado aqui é que breve a batalha vai terminar. Aleluia! Então eu entendo que foi o Espírito Santo testificando a palavra de Deus que Ele me deu nessa tarde. Breve, essa batalha vai terminar. Breve. Então, capítulo 3 do segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, página 294, para quem tem a Bíblia do culto, quem achou, diga amém. Amém. A epígrafe do texto: extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleites dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também se resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irei, porém, avante, porém a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Íconio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos repetir todos juntos o versículo de número 11. No tempo 3, 1, 2, 3. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Íconio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja nessa noite, Senhor Deus, que te ama, Senhor Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, ministrados através da tua palavra, Senhor Deus,
e carregar a Tua palavra e guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, ó Pai. Que nós possamos sair aqui, Senhor Jesus, com uma direção, Pai, com um norte para com as nossas vidas. Fala através da Tua palavra, Senhor Deus. Exorta, edifica, corrige se necessário, mas que possamos sair transformados nessa noite. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus e certo da vitória, e todos digam amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, eu queria que você repetisse comigo. O tema da mensagem de hoje é batalhas espirituais que enfrentamos durante a nossa caminhada cristã. Desde o primeiro dia que você saiu do seu lugar, quando um pastor fez um apelo para você, desde o primeiro dia que você resolveu mudar de direção na sua vida, desde o primeiro dia que você renunciou à vontade da carne, para agora viver fazendo a vontade de Deus, desde aquele dia você entrou num exército chamado Exército de Cristo. Naquele dia em diante que você olhou para si, viu que precisava melhorar, olhou para si, viu que era pecador, olhou para si e viu que realmente sozinho você não ia conseguir chegar a lugar nenhum. A batalha começou naquele dia. A batalha começou naquele dia. As lutas, não as lutas físicas, mas as lutas espirituais agora começaram a fazer parte da minha e da sua vida. Nós não lutamos pela força do nosso braço. Se você quiser ser vitorioso com Cristo, você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar as armas carnais e trocá-las pelas armas espirituais. As lutas que nós enfrentamos, não há dinheiro que pague, não há força do braço que consiga rompê-la, mas as lutas que nós enfrentamos como crente, somente na oração, somente na meditação da palavra, somente de uma vida de renúncia, é que nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então todos que querem, repita comigo, todos que querem viver de forma genuína, de forma verdadeira, de forma plena, padecerão, diga padecerão, sofrerão perseguições. É isso que Paulo está dizendo aqui para o seu obreiro Timóteo. Olha, Timóteo, se você quer ser parecido com Cristo, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você realmente quer andar conforme a verdade de Cristo, se prepare, porque você vai ser perseguido. Olha para alguém e fala assim: você sabia disso? Olha para alguém e diga assim: não é fácil. Não é fácil seguir a Cristo em um mundo corrompido. Não é fácil. Quem disse para você que seria fácil, mentiu para você. Não vai ser fácil ser crente de verdade no mundo corrompido. Não vai ser fácil ser crente de verdade no mundo onde o mundo odeia as coisas de Cristo e adoram as coisas da carne. Não vai ser fácil caminhar nessa vida aqui fazendo a vontade de Deus. Não vai ser fácil. Mas uma coisa nós sabemos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma coisa nós sabemos, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Uma coisa nós sabemos, que os mesmos sofrimentos que nós sentimos, as más perseguições que nós sofremos, ele também sofreu e ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso. Os outros profetas também sofreram e foram vitoriosos. E não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. As lutas vão vir, mas nós não estamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. Existe um general de guerra, existe um Jeová que vai à nossa frente. E não importa o obstáculo que nós vamos enfrentar na nossa vida, Ele estará sempre conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu
que estaria sempre conosco, e Ele vai estar sempre conosco. Se o mar se abrir na nossa frente, Ele passa conosco. Se as muralhas se levantarem, Ele derruba. Se precisar que o sol pare, Ele faz até o sol parar. Se precisar pisar numa pedra e ficar sangrando para que a tua família, ou seja, Israel, passe pelo Jordão, Israel vai passar. Vai passar. Mas só que todo crente, repita comigo, todo crente vai carregar marcas. Inclusive o nosso Jesus. Quando nós encontrarmos com Ele na glória, Ele vai mostrar as duas mãos furadas. Ele vai mostrar o seu lado que foi furado. Você pode ter certeza, o corpo vai estar na glória. O corpo dele hoje é um corpo glorioso, mas as marcas que ele sofreu aqui permanecem. Vou dizer de novo, não pense lá que você não vai ver o Jesus sem a mão furada. Você vai ver Ele com a mão furada. Você vai ver Ele com o lado furado. É o mesmo Jesus, só que agora de cordeiro ele virou leão. Então quer dizer, não tem como chegar no céu sem marca. Não tem como receber a bênção que Deus prometeu sem antes passar pelo Getsemane, sem antes passar pela moeda, pela prensa. A W. Tozer, a Bíblia, ela vai dizer que antes de Deus levantar alguém, antes de Deus exaltar alguém, Ele amassa. Ele amassa. Antes de uma criança virar um homem de verdade, ele vai sofrer os processos da maturidade, do crescimento. Vai chegar uma hora, vai ter o papai, não vai ter a mamãe, é Ele e Deus na prova. Vão oferecer droga, vão oferecer bebida, e aí não vai ter a mãe, não vai ter pai, mas Deus vai estar com ele. Se ele foi criado dentro da igreja, se ele foi ensinado os valores, Deus vai estar com ele. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Mas só que vai passar por luta, vai passar por prova, vai passar por dificuldade, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, se você está passando por luta, está passando por dificuldade, fica tranquilo, porque Deus está com você. Então, por que não é fácil ser de Cristo? Primeira coisa, quando a gente escolhe a Deus, o mundo nos odeia. Quando a gente escolhe a Deus, o mundo nos odeia. Onde o senhor viu isso, pastor? Está escrito que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como. Tem que fazer uma escolha. Ou você escolhe as coisas de Deus, ou você escolhe ser nova criatura em Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito, mudar a sua amizade, mudar a sua conduta, mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, mudar aquilo que você assiste, mudar as suas companhias, ou você vai ser um crente Raimundo. Mas quando a gente escolhe realmente ser de Cristo, se prepare, a batalha vai começar. E por que a batalha vai nos começar? Diga assim: porque eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Diga assim: Jesus chamou a todos à cruz, mas nem todos o aceitaram. Nem todos. Jesus morreu por todo mundo. Morreu por todo mundo. Inclusive tinha 2 ladrões na cruz. Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por Caifás, morreu por Anás. Jesus morreu por aqueles soldados romanos que estavam batendo nele. Diga para algum irmão, você sabia disso? Jesus morreu pela prostituta, pelo viciado, pelo ladrão, pelo bandido, morreu por todo mundo. Mas só que os escolhidos são aqueles que o aceitaram o chamado. Não é acepção de pessoas, é a aceitação do chamado. Jesus, ele morreu na cruz, e
A palavra vai dizer em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, morreu por todos, mas poucos o escolheram, poucos o escolhem. Porque escolher Jesus é renunciar a você mesmo. Escolher Jesus é matar a carne para que viva em nós o Espírito. Escolher Jesus, muitas das vezes, é você ter uma vontade de fazer algo e não poder fazer por amor a Deus. Ter vontade de largar tudo e não poder largar por amor a Deus. Ter vontade de pecar e não pecar por amor a Deus. Então quer dizer, quando você escolhe o mundo, você enfrenta batalhas. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Então, dentro disso daí, eu estou querendo dizer para você que se você escolheu servir a Deus, se você conhece Deus, você vai ter, repita comigo, afronta, vai ter perseguição, e muita gente não vai gostar de você. Principalmente se você tiver unção. Sabe o que é unção? Unção é ser quem você nunca seria se não fosse Jesus na sua vida. Unção é você falar coisas de Deus que você jamais falaria se Deus não colocasse palavras na sua boca. Unção é sentar nessa cadeira e eu estar aqui falando com você, mas se não fosse Deus, jamais você estaria sentado aqui e eu falando aqui, jamais. Se não fosse Deus que nos chamasse, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que nos impulsionasse a estar na igreja, nós não estaríamos aqui nessa noite. Pela vontade humana, talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje na igreja. Mas foi Deus que te chamou. Talvez a batalha da carne veio. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas o Espírito ganhou. Você está aqui nessa noite. Então você veio. Se você veio, não é à toa que você veio aqui nessa noite. Então, dentro dessa introdução que eu estou falando aqui, eu quero falar para você sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Nós temos que estar preparados para uma guerra que já está acontecendo no mundo espiritual. Fala para alguém, não dorme não. Acende a lamparina, acende a candeia. Olha, cuida da sua coroa, para que ninguém venha tomá-la, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Eu não estou brincando aqui. Olha, muda essa conduta, muda essa direção, larga tudo que não presta, porque Jesus vai cobrar. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Ele estará voltando. E você vai ter duas testemunhas. Diga, eu vou ter duas testemunhas. A minha conduta e as minhas palavras. Só isso. Não vai ter telão. Aí fica tranquilo. Deus vai te cobrar pelo que você faz e pelo que você fala. É simples assim. Pela sua língua e pela sua conduta, ou você vai ser salvo, ou você não vai ser salvo. Simples assim. Simples assim. Você vai estar perante Ele, não vai ter esposa, não vai ter esposo, não vai ter filho, não vai ter mãe, não vai ter pai. Por quê? Porque senão seria muito fácil, né? O filho se apoiar na fé do pai, o pai na fé do filho, né? A esposa na fé do marido, o marido na fé da esposa. Não, naquele dia cada um dará conta de si. Cada dia. Naquele dia cada um dará conta daquilo que fez, daquilo que falou, dentro das coisas de Deus. Então, vigia. Fala para alguém assim, vigia. Porque a guerra está aí. Talvez você está sem coturno, você está sem fuzil, você está sem armadura, e aí você vai cair. Aí o inimigo vem e vai tirar aquilo que você tem. Então vigia. Então nessa noite Deus me alertou. E a primeira batalha, diga, a primeira batalha que eu vou enfrentar é contra mim mesmo. Sabia disso?
A primeira batalha, quando eu aceitei Jesus, a batalha é eu contra eu mesmo. É eu contra eu mesmo. E aonde que está escrito isso daí? Jeremias 17:5. Você não precisa abrir, eu vou dizer para você. Só repita comigo, olha o que Jeremias vai dizer. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o varão. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Eu nunca vou cair. Eu não. Eu sou crente. Nunca nada vai acontecer comigo. Eu estou falando eu, pela minha palavra, eu. E aí que você começa a cair. É mais fácil você cair em uma pedrinha pequena, tropeçar em uma pedrinha pequena ou tropeçar em uma pedra grande? O que é mais fácil? O que é mais fácil? O presbítero Leonardo falou, o diácono Wagner falou, uma pedra, porque a grande você está vendo, né? Então quando você começa a ficar muito grande, você começa a tropeçar em coisas pequenas. Primeira coisa é em você mesmo. Tem gente, irmãos, que vem para a igreja e ele acha que pelo simples fato dele estar na igreja, nada de mal vai lhe acontecer. Ele não vai cair na prostituição, não vai cair no vício, não vai cair na bebida, não vai cair nenhuma emboscada de alguém que vai pegar o celular dele e vai fazer algo com o celular dele que pode prejudicar o casamento dele, pode prejudicar o ministério dele. Sabe por quê? Porque ele está confiando em si mesmo. Então Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia em si mesmo, ou seja, maldito o homem que olha o defeito de todo mundo, mas não consegue ver o próprio defeito. Maldito o homem que vem para a igreja e não confessa os seus pecados para Deus, ele vai cair. Maldito o homem que se acha muito santo, esse vai cair também, porque ninguém é santo senão Deus. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Então todas as vezes que Deus te impulsiona para vir para a igreja, é para você ouvir uma palavra e essa palavra fazer parte da sua vida, para que você olhe para dentro de você e fale, eu estou longe de ser vaso de honra. É isso. Charles Spurgeon ele vai dizer que se a pregação do pregador não ofender os ouvidos daquele que estão ouvindo, ele falou de tudo, menos da palavra de Deus. Ou seja, o lugar para ficar confortável é o céu. Enquanto estivermos na igreja, nós iremos ficar desconfortáveis. Você já viu soldado confortável no meio da guerra? Você já viu soldado desapercebido no meio da batalha? Você já viu soldado dando bobeira com o fuzil descarregado no meio da luta? Então, a palavra de hoje é: volte a munir a tua arma espiritual. Volte a carregá-la, para que ninguém venha e te abata no meio da guerra. Muitas pessoas, elas guerreiam hoje, mas amanhã, nada de Bíblia. Eu não sei você, irmãos, mas no IBGE já saiu a estatística dos crentes. 50% dos crentes no Brasil e fora do Brasil não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Eles conhecem hino de fogo, hino tocha, mas eles não leem a palavra. E no dia da prova, da tribulação, não vai ser o hino de fogo que vai te sustentar, não. Nada contra, mas o que vai te sustentar em pé é a palavra. Vou dizer de novo, que vai te sustentar no meio da guerra, a palavra. Porque, como foi dito hoje de manhã aqui na escola bíblica dominical, paz não é ausência de guerra, mas é paz no meio da guerra, no meio da luta.
O mundo só tem paz quando não tem luta. O crente tem paz no meio da luta. Então ser crente é viver na luta. É viver na luta tendo paz. É dormir tendo paz. É guerrear tendo paz. Sabendo que ele não é vencedor. Ele é mais do que vencedor. Ou seja, o mais que vencedor, mesmo quando ele perde uma luta, ele sabe que já venceu. Porque na batalha final ele vai ganhar, porque o general dele vai se erguer. Então a gente tem que parar com isso. Sabe por que me sobreveio essa luta? Porque o Senhor permitiu. Você está andando correto, o Senhor permitiu, porque Ele tem algo maior lá na frente para você e para sua família. Olha para alguém de novo e fala assim: não durma no meio da guerra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 vai dizer assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne, ela cobiça, ou seja, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Diga assim: todos nós que aceitamos a Jesus, temos que batalhar contra nós mesmos. É todo dia, irmãos. É todo dia batalha. Todo dia é luta. O mal que eu quero fazer, se eu faço, o bem que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Sim ou não? Alguém aqui consegue dormir sem pecar uma vez? Só de você falar, você já pecou. Só de falar já pecou. Não, eu não peco, já pecou. Então quer dizer, para a gente chegar no nível de varão de honra e de varoa de honra, a gente tem que entender que na hora que a gente acordou, da hora que a gente dormir, o que tem que prevalecer dentro de nós? O espírito, para que seja morta a carne que exige de nós. Ah, mas como que eu vou fortalecer meu espírito? Você vai fortalecer seu espírito da seguinte maneira: ao invés de você olhar para o celular quando você acordar, você vai dobrar o joelho. Ao invés de você já entrar no celular, você vai dobrar o seu joelho e vai falar: obrigado, Senhor, porque muitos quiseram acordar, mas eu acordei, obrigado por isso. Na hora do caminho que você estiver indo, se você estiver de carro ou estiver sem carro, mas você puder ouvir um louvor, você vai ouvir um louvor. Você vai ouvir um louvor. Na hora do almoço, você vai orar pela comida. Na hora que você estiver voltando, você vai falar: obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou, estou voltando vivo para casa. Enquanto muitos foram assassinados, foram mortos, teve problema aqui, problema ali e não chegaram. Então quer dizer, os crentes, como 50% dos crentes não leem a Bíblia, eles estão mais fortalecendo a carne do que o espírito. E daí o que acontece? Daí é festa de aniversário de crente tendo bebida alcoólica e música do mundo. É casamento de crente tendo aquela cerimônia bonita no dia do casamento, mas na festa é mamonas assassina, está bêbado, a irmã já arrancou o sapato, o irmão já arrancou a gravata, já está sem camisa, correndo que nem um louco no meio do salão. Sim ou não? Alguém já viu isso? Você já viu isso? Por quê? Porque a carne vai tomando conta do crente e o crente não percebe. Sabe por quê? Porque ele acha que ele não está em uma batalha. Ele acha que pela graça Jesus já fez tudo e ele não precisa fazer nada. Mas eu queria que você repetisse comigo: a graça não é de graça. O Senhor deixou seus mandamentos, deixou seus valores, seus princípios para serem exercidos por nós. Então, quando você deixa de fazer um decreto, um mandamento, o que você faz? A carne começa a tomar conta daquilo que era para ser tomado pelo Espírito. Alguém está entendendo? Quando as lutas vêm, você quer lutar com o seu braço, ou seja, você tem um problema dentro de casa. O que aquela mulher fez quando ela viu que tinha perdido uma dracma? Ela acendeu a luz dentro de casa. Sabe o que é a luz?
Luz é a palavra de Deus. Ela acendeu a luz e Deus revelou que alguém estava perdido dentro de casa. E esse alguém que estava perdido dentro de casa, pela palavra de Deus foi achado. Então, para você mãe, para você pai que está aqui, se você tem um filho perdido dentro de casa, sabe como você vai ganhar ele para Jesus? Através da palavra de Deus, e não através de bronca, não através de começar a amaldiçoar, vai para o inferno. Não, você vai ganhar ele pela palavra. Você vai ganhar ele pela palavra. Você que sofre aqui com a fraqueza, você está firme hoje na igreja, amanhã você está fraco. Sabe quando você vai vencer? Quando você falar assim como Paulo disse: olha, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor me faz forte. Quando você começar a dizer: olha, Senhor, eu não aguento, sozinho eu não aguento, me ajuda, me ajuda. Aí o Senhor vai trocar essa fraqueza e vai colocar força em você. Então o que faz o crente cair? É quando ele começa a confiar em si mesmo. Lembra Davi? Davi começou a confiar em si mesmo. Manda chamar a mulher de Urias. Aí chamou. E quando chamou, ele coabitou com ela. E quando ele coabitou com ela, ele quis esconder o pecado. Aí ele piorou ainda mais. Ele chamou Urias. Urias ficou fiel até o último. Ele mandou matar Urias. Aí quando Natan veio, ele ainda se achando alguém, falou assim: olha, que esse homem aí que roubou as cordeirinhas, as ovelhinhas daquele que só tinha uma, que ele pague 4 vezes. O Senhor tomou aquilo, falou: tá bom, então essa vai ser a sua sentença. Absalão matou Aminon. Aminon estuprou a própria irmã. O filho de Davi não nasceu. E depois Absalão foi morto pelo próprio exército do pai. Porque confiou a si mesmo. E se ele tivesse chegado para Natan e falasse assim: Natan, esse homem sou eu fraquejei, Deus teria revertido a consequência. Sim ou não? Aquele que confessa e deixa ao alcance de Deus misericórdia. Então o que você está aí hoje aqui? É para alguém aqui que tanto você está insistindo em lutar, da sua maneira. Não é hoje o dia que Deus marcou o encontro com você aqui, para você voltar aos caminhos do Senhor, para você reconhecer que se você pecou, Deus, Ele pode te pegar pela mão direita hoje, pode te erguer de novo. Se você se colocar na mão do oleiro, Deus pode fazer através de você um vaso novo. É para alguém que entrou aqui que eu estou dizendo essa palavra. A batalha começa em nós. A batalha começa em nós. A batalha começa em nós. Segunda batalha, diga segunda batalha. A batalha começa em nós. E a segunda batalha contra os próprios familiares. Pesado isso. Batalha contra os de dentro de casa. Dentro de casa e muitas vezes até dentro da igreja. Alguém já enfrentou esse tipo de batalha ou só eu? Alguém enfrentou? Alguém da sua casa que não gostou, se virou crente, você achou que todo mundo ia adorar, ia te cumprimentar? Pelo contrário, parece que a batalha aumentou, a luta aumentou. Tem alguém aqui com da família? Eu e com minha mão aqui, irmão. O Gandar vai sair no YouTube. Não é batalha em nós mesmos, é batalha nos nossos familiares. Pessoas que não aceitam a sua fé. Pessoas que te conheciam no passado, viram seus defeitos, mas não aceitam que Deus te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Zombam de você, tira sarro de você e ainda fala assim: ih, conheço você. Na primeira luta você vai cair. Não vai durar muito isso daí não. Logo ele volta para trás de novo. Ele não vai aguentar. Mas em nome de Jesus, você que está aqui, você vai mostrar o Deus que você serve para esse povo que não acreditou em você. É verdade. Aleluia. Aleluia.
Olha João 7. João 7, do 3 ao 5. Vamos lá, João 7, do 3 ao 5. João 7, do 3 ao 5. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Luta de você contra você e luta agora de você contra a própria família. João capítulo 7, versículo 3 ao 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos de Jesus, olha que os irmãos de Jesus, os meios irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Se Jesus passou, quem é você para não passar essa batalha? Os irmãos de Jesus estão falando aqui, você não é aquilo que você diz que é. Esse irmão, conheço ele, pagodão, saía às 5 da manhã. Agora está falando que é crente. Mentira dele. Daqui a pouco ele volta. Esse irmão, saia da boca. Você vai ver. Dura 3, 4 dias e está de volta de novo. Em nome de Jesus, irmão. Nunca mais. Amém. Em nome de Jesus, nunca mais. Diga assim: eu não vou cair naquilo que me envergonhava. Nunca mais. Diga assim: nunca mais eu vou envergonhar o nome do meu Deus, porque eu escolhi batalhar não sozinho, mas batalhar com Deus ao meu lado. Quer ver outra coisa? 1 Samuel capítulo 17, 28. Rei Davi está no campo de batalha entre os filisteus e os hebreus. Eliabe chega e fala assim: está fazendo o que aqui? Vai cuidar daquelas ovelhas lá que não servem para nada. Só que ali o campo de batalha de Davi não foi para a desonra de Davi, mas foi para Deus honrar Davi no meio dos seus parentes, no meio dos seus irmãos. José foi largado na cova, vendido pelos irmãos. Agora eu quero que você repita comigo: Jesus venceu? Jesus venceu? Davi venceu? José venceu? Agora levanta, eu também vou vencer. Alguém está entendendo a palavra? Eu também vou vencer. Vou vencer dentro de casa. Eu vou vencer no meu casamento. Os meus filhos vão vencer através da palavra de Deus. Se Jesus venceu, se José venceu, se Davi venceu, você também vai vencer. Graças a Deus. Vai vencer essa batalha no nome de Jesus. A batalha dentro de casa, irmãos, é pais que não compreende a fé do filho, é filho que não compreende a fé do pai, é marido que não compreende a fé da esposa, é esposa que não compreende a fé do marido. O próprio Jesus falou: não pense que vim trazer paz, mas vim trazer espada. Ou seja, por causa do meu nome, muitos irão se levantar. Mas fica firme, porque o próprio Jesus enfrentou e venceu. Davi enfrentou e venceu. José enfrentou e no final, José sustentou toda a família dele. Talvez é com alguém aqui que eu estou falando isso. Glória a Deus. Talvez hoje você está tomando emprestado. Talvez hoje você está sendo sustentado. Mas vai chegar o dia que você é que vai sustentar. Vai chegar o dia que você é que vai emprestar. Vai chegar o dia que todos irão precisar de você. Porque Deus exalta aquele que é humilhado. Pode dizer de novo: Deus exalta o humilhado. Aquele que se deixa humilhar, melhor dizendo. Aquele que se deixa humilhar. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Diga: batalhas fazem parte do processo de ensinamento
de Deus. Terceira batalha, irmão, batalha contra o sistema deste mundo. Diga, batalha contra o sistema desse mundo. Alguém aqui já sofreu no emprego por ser crente? Já sofreu na escola por ser crente? Eu acho que ninguém aqui, não é só eu. Então, batalha dentro do emprego. Nossa, lá vem o crente, lá vem o crentinho, lá vem ele, vai falar de Jesus. Lá vem o crente, agora parou a piada, ninguém conta mais nada, porque lá vem o crente. Batalha, irmãos. Mas sabe o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16? Repita comigo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Diga assim: o mundo passa, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A soberba passa, a concupiscência passa, a perseguição passa, mas o crente permanece. Graças a Deus. O crente permanece. Diga para alguém assim: continua nesta nova vida que Jesus te deu. Continua nessa nova vida que Jesus te deu. Se você saiu da rota, hoje é o dia de você consertar. Se você saiu dos caminhos, hoje é o dia que Deus te abraça novamente. Prevalece, continua. Existe um galardão te esperando, existe um céu te esperando, existe uma eternidade junto com Deus te esperando. Quarta batalha, batalha contra Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem tragar. Diga assim: essa batalha vai se estender por toda a minha vida cristã. Não tem trégua com Satanás. Não tem trégua. Sabe, dentro dessa palavra, sabe o que eu estou dizendo? Quando você estiver triste, não fala para ele não. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Ele só vai trabalhar contra você naquilo que você fala. Ele não sonda pensamento nem esquadrinha no seu coração. Ele não tem poder para isso. Mas vai lá o crentão no Facebook: estou triste, Satanás pegou, aumenta a tristeza dele. Ele falou, Deus, ele está andando com o Senhor, mas está triste. Tem como aumentar a tristeza dele? Você deu legalidade, você abriu brecha. Agora, se você falar: olha, Deus seja louvado, ele vai ouvir isso. Ele não sabe que você está triste. Alguém está entendendo? Amém. Se você falar: Deus é bom, ele só vai ouvir que Deus é bom, mas ele não vai saber a batalha que você está passando, a luta que você está passando. Você está com câncer, você está falando assim: eu vou ser curado em nome de Jesus. Ele só vai ouvir que você vai ser curado. Não tem como ele lutar. É Deus que vai lutar, porque ele sabe que você está passando por um momento triste, mas é Deus que vai lutar. Agora, tudo que você entregar na mão de Satanás, ele vai abraçar. Olha, essa família minha aqui não serve para nada, ele abraçou. Olha, esse filho não vai dar nada, não vai acontecer nada, moleque desobediente. Você vai ver a sua filha, a sua esposa, hein? Olha, esse casamento seu, você já lançou. O filho está desobediente, ele está falando: eu já vejo um vaso escolhido na mão do Senhor. O filho está na bebida, eu já vejo um homem de Deus. A filha está na prostituição, eu já vejo uma mulher
de Deus. O filho está longe dos caminhos do Senhor, mas eu já vejo ele de volta pelos olhos da fé. O marido ainda não frequenta a igreja, mas eu já vejo esse homem cultuando junto comigo. Só entrega para o Satanás aquele que dói no ouvido dele. Só aquilo que dói. Porque a guerra vai continuar até Jesus voltar. Mas se você começar a dar arma para ele, ele vai trabalhar contra você. Aí eu não quero ir mais naquela igreja. Aí ele vai começar a trabalhar no seu coração. Não vai não, vai começar. Aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão não gosta de mim, aquele não sei o que, aquele lá. Quando vê, você está longe dos caminhos do Senhor. Você entregou a sua vida para ele. Vocês estão entendendo a palavra? Amém. Diga, eu vou sair daqui. E eu vou vencer o meu próprio eu. Eu vou amar aqueles que me odeiam dentro da minha família, e através do meu amor eles vão vir para Cristo Jesus. Diga para ele, diga para Satanás ouvir: esse mundo pode estar tenebroso, esse mundo pode estar em crise, mas eu estou em Cristo Jesus. Por mais lutas que esse mundo colocar, eu carrego a minha cruz. Graças a Deus. Por maior que seja o buraco, você vai estar com a sua cruz, sim ou não? Então você vai estender a sua cruz e vai passar em cima da sua cruz como se fosse ponte, ou seja, uma travessia no meio do abismo. Mas se você largar a sua cruz, o buraco fica grande, você não passa. Se você tentar saltar com a própria força do seu corpo, você vai cair. Mas se a cruz estiver do seu lado, você vai colocar a cruz e vai passar. Queria que você ficasse em pé nessa noite. E entenda que quando nós viemos para a igreja, só o fato de você vir já foi uma batalha vencida nessa noite. Só o fato de você estar aqui, você já venceu mais um dia. E como vencer? Para a gente terminar. Como vencer a batalha? Como vamos vencer a batalha? Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você vai repetir comigo. No tempo 3. 1, 2, 3. Diga assim: não deixando a nossa congregação. Primeira coisa, não deixando a igreja. Não deixa a igreja por nada. A igreja tem que ser o mais importante do importante na sua vida. Segunda coisa, como é de costume de alguns, diga, como é de costume de alguns. Palavra de Deus, Hebreus 10, 25. Antes, diga antes, admoestando-nos, olha para o irmão, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. A gente vai vencer a nós mesmos, vai vencer esse mundo, o sistema do mundo, vai vencer o afastamento dos nossos parentes que não querem aceitar a mudança que Deus fez na nossa vida, vai vencer Satanás quando nós não deixarmos a igreja, os irmãos, a palavra de Deus e Jesus. Vou dizer de novo. Quando você estiver firme na igreja, quando você estiver em comunhão com seus irmãos, quando você estiver fortalecido na palavra e quando você estiver guerreando com Jesus, aí não tem Satanás, aí não tem nada que te faça cair. Você vai estar firme na rocha, você vai estar dentro da casa de Deus, você vai estar em comunhão com seus irmãos, você vai estar fortalecido pela palavra, e quando você sair daqui, Jesus vai continuar do seu lado. Não importa a luta que você enfrente, não importa a tribulação que você esteja passando, Jesus é mais na sua vida. Jesus está com você. A batalha já está ganha no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peguei a Tua palavra, Senhor Deus. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que a vida, Senhor Deus, a vida cristã não é feita só de bênção. A vida cristã não é feita só de milagres, Senhor Deus. A vida cristã não é feita só de conquistas, Senhor Deus. Nem sempre, Senhor Deus, na luta sairemos vitoriosos.
mas a batalha, Senhor Deus, será vencida, Senhor Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor Deus, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos estar atentos, ó Pai, porque o nosso inimigo, Senhor Deus, está ao nosso derredor, bramando contra a nossa família, contra a nossa vida, Senhor Deus, contra os nossos filhos, contra os nossos netos, Senhor Deus. Mas nessa noite, ó, nós não sairemos sozinhos a peleja, nós sairemos, ó Pai, atrás, Senhor Deus, do nosso comandante, Jeová, Senhor Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus da cura. Senhor Deus, ó Pai, o Senhor está conosco, Senhor Deus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus manda na terra, manda acima da terra e manda debaixo da terra. Não há muralha, não há mar que se levante, não há tempestade, Senhor Deus, ó Pai, que impeça o agir do nosso Deus. Não há demônio, não há casta de demônio, não há nada, Senhor Deus, que impeça que nós possamos ser vitoriosos, Pai. Senhor Deus, nos ajuda na batalha, nos ajuda nas lutas, nos ajuda contra nós mesmos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, contra as investidas de Satanás. Nos ajuda, Senhor Deus, a romper, Senhor Deus, com os obstáculos, ó Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Antes de nós terminarmos, eu queria saber se existe aqui entre nós alguém que quer se reconciliar com Deus, reconciliar com a igreja, reconciliar com as coisas de Deus. Se de repente esteve no caminho torto, no caminho do pecado, Jesus está hoje aqui através da palavra falando: eu vou batalhar junto contigo. Se tem alguém aqui que quer vir aqui à frente, e se reconciliar com a igreja, não importa quantas vezes você cai, Deus, Ele é fiel para te colocar de pé. Tem mais alguém que queira vir aqui à frente e reconciliar com a igreja nessa noite? Quer tomar posse de novo das bênçãos que Deus tem para fazer por você? Não, então estenda sua mão aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui o teu filho, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha tomar, Senhor Deus, a direção dos caminhos dele, Senhor Deus. Que ele possa, Senhor Deus, entender que sozinho ele não consegue. Que ele entenda, Senhor Deus, de uma vez, ó Pai, por todas, que só é vitorioso aquele que anda pela vontade do Senhor. Pela nossa vontade nós cairemos, nós não conseguiremos. Mas se nós negarmos a nossa vontade, Senhor Deus, e fazermos a vontade do Senhor, nós sairemos vitoriosos no meio da batalha. Abençoa teu filho, cuida dele, Senhor Deus, fortalece ele. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. E nós dissemos amém. Aplauda o Senhor Jesus.